Marte, o famoso planeta vermelho. Há muito tempo, uma pergunta nos move a explorá-lo. Será que estamos sozinhos no universo? A busca por vida em Marte é, sem dúvida, uma das maiores aventuras científicas da nossa história. E parece que novas pistas estão nos deixando mais perto de uma resposta. A grande questão é essa: Marte já abrigou vida em algum momento? Essa pergunta é o que move décadas de missões espaciais e, claro, a nossa imaginação. E se a resposta estivesse o tempo todo ali, escondida em uma rocha, só esperando para ser encontrada? Bom, o protagonista dessa história é um robô da NASA, o Curiosity. Ele age como um verdadeiro detetive forense, sabe? Analisando a superfície de Marte em busca de qualquer vestígio de um passado muito, mas muito distante. E a nossa investigação começa na cratera Gale. É um lugar onde uma descoberta bem recente deixou a equipe de cientistas com mais perguntas do que respostas. O Curiosity, na prática, é um laboratório químico sobre rodas. E foi ali, analisando uma amostra de rocha de um antigo leito de lago na cratera Gale, que seus instrumentos detectaram algo totalmente inesperado, uma quantidade surpreendente de um tipo bem específico de material. Agora vamos analisar as pistas mais de perto. O que exatamente o Curiosity encontrou naquela rocha? São evidências químicas que têm o potencial de reescrever a história de Marte. Mas antes de tudo, a gente precisa entender o que é a matéria orgânica. De um jeito bem simples, são as moléculas baseadas em carbono que funcionam como os tijolos fundamentais da vida como a gente conhece. Encontrar essas moléculas é o primeiro grande passo na busca por vida no passado. O laboratório identificou moléculas orgânicas bem específicas, como o decano e outras parecidas. Não precisa se preocupar com esses nomes complicados. O que realmente importa é de onde elas vieram. E aqui está a pista fundamental. Aqui na Terra, essas mesmas moléculas são geralmente fragmentos de ácidos graxos que formam as membranas das células de todos os seres vivos. É como uma assinatura química que aponta diretamente para a biologia. Mas encontrar essas moléculas foi só o começo da investigação. O verdadeiro desafio era descobrir a origem delas. Será que foi um processo biológico ou não? Essa é a pergunta de $1 milhão. Antes de sequer começar a pensar em uma origem biológica, a equipe de cientistas precisava primeiro descartar todas as outras possibilidades. Basicamente, existiam duas hipóteses principais na mesa. A primeira, a matéria orgânica foi produzida por alguma forma de vida antiga em Marte. A segunda, ela teve uma origem não biológica, ou seja, chegou ao planeta em meteoritos ou foi formada por reações químicas naturais nas rochas. E aqui acontece a grande reviravolta no caso. Depois de calcular tudo o que poderia ter vindo de meteoritos e de processos geológicos, os cientistas perceberam que havia um excesso. A quantidade de matéria orgânica era simplesmente maior do que as fontes não biológicas conseguiriam explicar. E para chegar a essa conclusão, o processo foi extremamente rigoroso. A equipe fez experimentos em laboratório, rodou simulações em computador e até modelou 80 milhões de anos de exposição à radiação cósmica. O resultado? A quantidade de matéria orgânica no passado de Marte era provavelmente ainda maior do que a encontrada hoje. Mas esses blocos de construção da vida não surgem do nada. Eles precisam de um ambiente habitável e, principalmente, de água. E é aí que outras descobertas em Marte fornecem exatamente essa peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Bem longe da cratera Gale, em um sistema de cânions gigantesco chamado Valles Marineris, outras sondas espaciais encontraram evidências geológicas impressionantes. Canais que se parecem muito com leitos de rios secos e depósitos de sedimentos que, aqui na Terra, só se formam quando um rio deságua em um grande corpo d'água, como um lago ou um mar. O que tudo isso quer dizer? Que o Marte antigo era um mundo azul, com rios, lagos e talvez até mares fluindo de forma estável pela sua superfície. Um cenário completamente diferente do deserto gelado que vemos hoje. Então, um mundo com água, com matéria orgânica e com energia, esse era o cenário perfeito para que a vida pudesse ter surgido. Uma imagem que contrasta de forma drástica com o planeta seco e frio que conhecemos atualmente. Então, temos as pistas químicas e temos o cenário de um crime antigo. O que acontece quando a gente junta todas essas peças? Qual é o veredito dessa investigação? Vamos recapitular o caso. Primeira peça, os blocos de construção da vida foram encontrados. Segunda peça, a quantidade que foi encontrada sugere que uma origem biológica é bem plausível. E a terceira peça, a gente agora sabe que havia um ambiente perfeito para a vida prosperar.
É muito importante deixar isso claro. Ainda não é uma prova definitiva de que existiu vida em Marte, mas sem dúvida fortalece muito a hipótese de que o planeta vermelho já foi habitável e que processos biológicos podem sim ter acontecido por lá. A investigação continua. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Se a vida realmente existiu em Marte, como ela era? Era um micróbio simples? Ou seria algo que a gente nem consegue imaginar? Encontrar essa resposta é, com certeza, a próxima grande fronteira da nossa exploração espacial.